Circuit breaker ou interrupção do funcionamento do pregão, né? Qual é a regra para isso ocorrer? Qual é o sentido disso ocorrer? Vamos tentar entender isso. A bolsa, né, ela tem por regra, quando há quedas expressivas no índice, não em ações particulares, o circuit breaker é para o índice, quedas expressivas no índice, ela interromper, né, o pregão. O objetivo é trazer um pouco de calma, um pouco de tempo, né, para trabalhar com a psicologia dos investidores e protegê-los. Às vezes o investidor fica muito assustado e resolve vender quando a ação está caindo 20% e às vezes no mesmo dia, né, dá uma volta não para o patamar anterior, mas a queda termina em 8%. E às vezes daqui a 10 dias essa queda já não existe mais porque já se recuperou. Então esse investidor que não tem muita experiência, né, que não tem muito controle emocional, que não tem muita paciência, ele pode tomar decisões muito equivocadas nesses momentos de estresse financeiro, né? Então o circuit breaker acaba protegendo o investidor com essa característica. Um investidor que é muito experiente, que tem controle emocional, que tem muita paciência, sabe como o mercado funciona, que a volatilidade é algo intrínseco, talvez ele nem aprecie tanto o circuit breaker, porque sabe que quedas mais acentuadas, alto nervosismo, serão uma grande oportunidade para ele aumentar sua posição, adquirir novos ativos que ficarão muito baratos, né? Mas a bolsa tem que pensar, não pode pensar nesse investidor com essa característica particular, até porque ela quer cada vez mais, né, atrair novos CPFs, né, tornar o mercado acionário uma alternativa de acúmulo de patrimônio pelas famílias brasileiras. Então ela tem que proteger esses investidores que não são tão experientes, não são, né, tão afeitos à dinâmica volátil do mercado. Mas como que funciona isso, né? Então, se a bolsa cai 10%, isso é sempre em cima do fechamento do pregão anterior, tá? Porque às vezes a bolsa subiu 5%, depois ela cai 10% em cima desses 5%, mas frente ao pregão anterior ela não caiu 10%, né? Então, é 10% frente ao preço de fechamento e sempre a gente está se referindo ao índice, isso é importante enfatizar. Porque a bolsa ela pode agir em ações específicas, fazendo os chamados leilões, em que ela interrompe por alguns minutos, quando uma empresa cai 10%, por exemplo. Mas aqui a gente está falando do circuit breaker, que diz respeito à queda do índice, que seria, entre aspas, a bolsa como um todo, mas a gente sabe que o índice não é a bolsa como um todo, né? Bom, então caiu 10%, enfatizo, frente ao preço de fechamento do pregão anterior, a gente interrompe por 30 minutos. A bolsa volta. Se cai mais 5% adicionais, ou seja, 15% em cima do pregão anterior, não dá 5% exato, obviamente, mas 15% em cima do pregão anterior, interrompe 1 hora. E se, voltando o pregão, cai mais, atingindo 20% em cima do preço de fechamento do pregão anterior, haverá uma nova interrupção por tempo indeterminado, pode inclusive não voltar, né? O circuit breaker, inclusive, não é acionado nos últimos minutos do mercado, né? Mas quedas superiores a 20%, o pregão pode ser interrompido, né, sem volta no dia seguinte. Ou a bolsa opta por 2 horas, às vezes isso tudo ocorreu na parte mais do início do pregão, né? Então lá pelas 2 horas ela interrompe por tempo determinado, mas ali pelas 3h30, 15h30, houve um alívio no estresse. Vamos supor que foi alguma coisa nos Estados Unidos e que os dados que apareceram, né, não se mostram tão equivocados, uma fala de um presidente do Banco Central traz um certo alívio ao mercado. Então há situações em que o mercado reverte o mau humor, pelo menos parcialmente, e a bolsa pode optar por voltar, mesmo estando nesse terceiro estágio de circuit breaker. Bom, mas essa é a ideia do circuit breaker, um instrumento de proteção
aos acionistas, principalmente aqueles que são pouco afeitos à dinâmica do mercado.